Possibilidade do Trump proibir brasileiros na Copa do Mundo de 2026, né? Vocês sabem, a Copa do Mundo de 2026 vai ser lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, é na América do Norte. Vai ter alguns jogos no Canadá, alguns jogos no México, mas a maior parte vai ser nos Estados Unidos mesmo. Basicamente, é a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E ainda tem, logo em seguida, em 2028, as Olimpíadas em Los Angeles, né? Então são dois eventos esportivos que vão ser durante o governo Trump. E o Trump está pensando em proibir brasileiros na Copa do Mundo de 2026 se o governo Lula retaliar ou se não cumprir as coisas que está prometendo, né? Lembra que o Trump tirou um monte de produtos das tarifas por conta da negociação com o Alckmin, que abriu lá um grupo de trabalho para acabar com a questão da regulamentação das redes sociais, né? Aquela decisão do STF absurda de legislar, de proibir rede social, não sei o que lá, aquela decisão tem que cair. Né? E o governo Lula prometeu cuidar disso, prometeu fazer alguma coisa com relação a isso. Não sei se vai ser um outro projeto aprovado na Câmara, se o próprio STF vai voltar atrás, como é que vai ser eu não sei, mas eles prometeram. E é bom cumprir, porque se não cumprirem, o Trump vai continuar retaliando. Né? E tem outra coisa também. Tem gente no governo brasileiro falando em retaliar as tarifas do mesmo jeito. E isso é arriscado nesse momento. Ou retaliar a lei Magnitsky do Xandão. Vai ser um problema se isso acontecer. Vamos entender esse caso aqui. O que acontece? Qual que é a lógica de proibir o pessoal de ir lá nos Estados Unidos ver a Copa do Mundo? É porque, afinal, a maior parte dos brasileiros não vai mesmo, né? Ninguém está pensando em ir, ter dinheiro para comprar uma passagem para ver jogo de futebol lá nos Estados Unidos. Só a entrada no estádio já é caro pra caramba, ainda mais passagem de avião e coisa e tal. São relativamente poucos brasileiros que iriam lá para os Estados Unidos, mas tem uma lógica nisso, eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por Xandão não pode mais usar KY da Johnson, República Democrática do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia está aqui, ó. Trump pode banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A notícia veio pelo Lourival Santana, que é um repórter da CNN que tem dado umas notícias bacanas. Ele falou no início da semana que era quarta-feira que ia cair a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ia sair a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, e ele estava certo. Ele é um cara que já deu várias notícias lá na CNN que acertaram sobre essa questão. Ele está por dentro do que está acontecendo lá na Casa Branca, né? Então, faz sentido isso daqui, né? Veja, a FIFA já esclareceu aqui que a seleção brasileira ela tem direito de entrar. Então, os Estados Unidos não vai proibir a seleção brasileira. Mas sim, o país anfitrião pode proibir torcedores de países aleatórios. Inclusive, isso já acontece com algumas seleções, né? Então a seleção brasileira está garantida. Eles vão entrar lá e vão jogar a Copa do Mundo, mas os torcedores brasileiros não poderiam ir para lá assistir esses jogos, né? Por exemplo, isso acontece com o Irã. O Irã está na mesma situação. O Irã foi classificado para a Copa do Mundo, lá, aquelas vagas da Ásia, lá, sei lá, do Oriente Médio, né? Mas foi classificado o Irã. Só que os iranianos não podem entrar nos Estados Unidos. Então, torcedores iranianos estão fora da Copa do Mundo, né? É lógico, vai ter alguma torcida do Irã, porque tem pessoas de ascendência iraniana que moram nos Estados Unidos, tem pessoas que já têm green card lá do Irã nos Estados Unidos. Então, assim, vai ter alguma torcida de iranianos lá na Copa do Mundo? Vai ter, mas vai ser muito pequena, porque não vai poder ir ninguém do Irã para lá, né? Aqui do Brasil também nessa situação, caso essa medida venha a ser tomada, também os brasileiros não poderiam ir lá torcer para o Brasil, né? Aí você pode falar assim, pô, Peter, mas isso é sacanagem, porque isso daí, pô, pouco brasileiro que vai mesmo, né? É caro ver um jogo de futebol na Copa do Mundo. Primeiro, tem que ter visto para entrar nos Estados Unidos, já um pé no saco tirar o visto para os Estados Unidos. Passagem de avião, comprar ingresso, porque olha só, os ingressos são caros, tá? Eu andei entrando lá na página de venda de ingressos, os ingressos são caros. Aqui na Copa do Mundo do Brasil foi caro pra caramba, eu não consegui ver jogo, porque eu não conseguia comprar ingresso aqui, quanto mais ir lá para os Estados Unidos e ver jogo lá, né? Se bem que é possível que eu esteja lá nos Estados Unidos nessa época da Copa do Mundo, porque eu tenho ido lá ver minha filha. Vocês sabem, minha filha está morando lá, então de vez em quando eu vou lá para ficar um tempinho com ela. Mas eu não sei se eu vou ver jogo não, porque é caro pra caramba a entrada do jogo. Mas o problema é o seguinte, você pode pensar assim, isso não vai afetar nada no Brasil. 99% da população brasileira vai assistir a Copa do Mundo pela televisão mesmo, não mudou nada, né?
Mudou, meu amigo, porque o problema é que 1% que vai ver o jogo, né, e tem muito brasileiro que vai assistir jogo, eu conheço, né, muitos empresários, muita gente rica que vai ver o jogo, esse pessoal vai ficar puto, então é uma punição sim. Lembra, essas pessoas são influentes, têm amigos lá em Brasília, são pessoas chegadas ao poder, se elas puderem dar uma cutucada no Lula, pô Lula, não retalia essa porra não que eu quero ver minha Copa do Mundo ano que vem. O pessoal vai cutucar o Lula nesse sentido, entendeu? Então é uma sanção, sim, que pode ter efeito, porque, de novo, só gente rica que vai ver a Copa do Mundo lá, mas tem um monte de gente rica no Brasil, meu amigo, gente rica tipicamente é poderosa e pode influenciar lá em Brasília, então isso sim tem um efeito sério, né? Então, vai acontecer isso? A gente não sabe, né? O Lorival falou que é uma possibilidade que está sendo estudada pelo Trump, né? Aqui, ó, após sanções amorais, o Rubio alerta juízes brasileiros, togas não podem protegê-los. E ele deixa claro também que, ou seja, outras sanções podem acontecer para outros coleguinhas também. Então, essa é a preocupação agora nesse momento. Os Estados Unidos colocou a sanção Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, e os produtos brasileiros, tarifa de 50% para uma parte dos produtos brasileiros lá, né? Aí, agora, a preocupação é ver a resposta, como é que o governo Lula vai responder, porque ele pode responder de duas maneiras. Pode responder voltando atrás, como estava fazendo, estava negociando já o negócio da internet lá, das Big Techs, de acabar com aquela decisão terrível do STF sobre as Big Techs. Pode dar algum jeito de melhorar a situação do processo do Bolsonaro, coisa e tal, indicar que está resolvendo os problemas, ou o Lula pode retaliar, aumentando a pressão, dizendo que não, que eu vou retaliar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, não sei o que lá. Vamos ver qual vai ser a atitude do governo brasileiro nessa situação, tá? Vamos ver para onde é que vai esse tipo de coisa daqui para frente, porque o susto no pessoal lá em Brasília foi grande com essas tarifas, né? O pessoal está apavorado. Como a gente viu o Barroso falando, o Gilmar Mendes falando, o próprio Alexandre de Moraes mostrando o dedo lá no jogo de futebol, tá todo mundo apavorado lá com essa história. Então, essa é a situação. Isso aqui da torcida e outras coisas que o Rubio fala aqui, em princípio, para ver como é que vai ficar a situação aqui. Se o Brasil vai tomar jeito, se o Brasil vai para o caminho correto. Vamos esperar que vá, né? De novo, o STF vai dizer que não, que somos soberanos, que a gente toma decisão e não sei o que lá, e não tem nada de errado e coisa e tal, mas pode arrumar aí alguma coisa e começar a mexer. A mesma coisa o governo Lula, não somos soberanos, a soberania não se negocia, soberania é inegociável, não sei o que lá, mas vamos resolver esse outro problema aqui, não sei o que lá. E resolve-se o problema e faz-se a coisa da maneira correta, né? Se não, eles estão falando aqui ó, que outros companheiros do Moraes que ajudem ele nessa história podem sofrer também retaliação, né? Aqui, ó. Aqueles que foram cúmplices das violações de direitos humanos de Moraes devem tomar nota. Ou seja, se não tomarem jeito, se não resolverem o problema, a Magnitsky, tem Magnitsky para todo mundo, meu amigo. Já tem 700 pessoas na lei Magnitsky, botar mais 11 togado não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, né? Então, ou seja, o que eles estão dando recado aqui olha só, foi a porrada, agora vamos esperar para ver como é que vocês se comportam, né? E se não se comportarem bem, a situação pode piorar, né? O Lorival Santana está falando aqui nesse vídeo aqui, olha só o recado que ele deu de alguém lá na Casa Branca. Vamos ouvir ele falar aqui, ó. Essas imposições de um país sobre outro país, sobre assuntos internos de outro país, é uma violação de soberania. Aí eles olham para mim e falam, problema de vocês. O presidente Trump está decidido a impor, eles não usam exatamente essa palavra, mas o presidente Trump precisa ser seriamente ouvido, precisa ser escutado, caso contrário o custo vai ser muito alto para o Brasil e outros países da América Latina. Ou seja, o Lorival estava dizendo que ele fala para o pessoal lá no Trump, que ele entende, conhece gente lá, ele fala, olha só, o Brasil, isso é um problema de soberania, que o Brasil não pode ceder sua soberania, né, e coisa e tal, isso é uma interferência, e o pessoal fala, aí daí, e aí? E o Kiko? Kiko tem a ver com isso, né? Então, ou seja, se o Trump não for ouvido, o custo será alto para o Brasil, né? Esse movimento está acontecendo, começando também em relação à Colômbia e também em relação ao Panamá. Então é uma situação política extremamente complexa. O governo Trump tem plena consciência de que a atitude natural do governo brasileiro vai ser reagir, né? E ele, por isso que ele já tem um plano, e é por isso que a adoção das medidas ela é gradual, mas diferentemente
da visão de muitas pessoas de que o Trump não tem plano, de que ele improvisa o tempo todo. Não é bem assim. Ele está sempre medindo as consequências do que ele faz. Ele olha o impacto, pode recalibrar, pode reestudar, mas ele tem planos sim para o Brasil, por exemplo. Ou seja, o que ele está falando aqui é que tomem muito cuidado na hora de retaliar o Trump, tá? Se for uma medida retaliatória só para poder dizer que está retaliando, para dizer que está fazendo alguma coisa, mas uma medida que não tenha nenhum efeito na prática, beleza, né? É igual quando os Estados Unidos atacou o Irã, aí o Irã atacou uma base americana lá no Catar, mas avisou antes, olha só, vou atacar tal hora, tá? Vão ser tantos mísseis, tá? Derruba aí, tá? Para dizer que está saindo por cima, mas sem efeito prático. Então, sei lá, bota taxa na compra de criptonita dos Estados Unidos. Toda criptonita que a gente comprar para filmes de Superman vai ser taxada agora, né? E como ninguém compra criptonita mesmo, então não faz diferença nenhuma no final das contas. O Trump vai entender isso. Se o Lula quiser fazer uma retaliação que seja inócua, beleza. Agora, se resolver retaliar de verdade, aí a coisa vai para um outro patamar. Se quiser brincar briga de cachorro grande, meu amigo, toma cuidado, porque o Lula é pincher, né? A gente é pincher nessa história. Ele falou que o Trump tem um plano para o Brasil, ou seja, ele sabe que se tiver retaliação ele já tem coisas encadeadas para fazer, e é nisso que entra isso daqui, né? Que entra a Copa do Mundo. Mas não só isso aqui, ó. iPhone, Instagram, Gmail, o que as sanções da Lei Magnitsky podem ser contra o Moraes? Uma outra coisa importante, tá? Isso aí ele pode escalar também proibindo esses serviços para a corte como um todo, para o STF como um todo, né? Eu não sei qual o sistema de e-mail que o STF usa, mas se for o Gmail, que muitos órgãos em Brasília usam o Gmail, né? Ele pode ser proibido de usar o Gmail. E o Gmail vai atender, porque o Gmail, o Google é uma empresa americana, né? Então não tem como resolver de outra forma. O Tribunal Penal Internacional praticamente parou de funcionar por conta das sanções que foram impostas contra o procurador. A única alternativa que eles tiveram lá em Haia, né, na Holanda, foi demitir o cara. Inventaram um assédio sexual dele lá e demitiram o cara e, não sei, pode fazer a mesma coisa com o Alexandre de Moraes. Inventa um assédio moral aí, alguma coisa e pronto, tira o cara e salva o resto do STF, né? Porque, de novo, vai ficar muito feio o STF sem poder funcionar. Imagina, se o Trump resolve estender isso para o Tribunal Superior Eleitoral. O pessoal fica reclamando da urna eletrônica, que a urna eletrônica usa coisa pra caramba dos Estados Unidos, chip, sistema operacional, um monte de coisa americana nessa história. Pronto, tá proibido, não pode mais urna eletrônica no Brasil. Ia ser muito engraçado isso, certamente ia ser muito engraçado esse tipo de coisa, né? De novo, eu não acho que vai chegar nisso. O que eles estão colocando aqui é justamente até onde pode ir esse tipo de coisa caso o Brasil resolva retaliar, resolva fazer uma coisa errada, né? E, por exemplo, a AGU diz que a sanção dos Estados Unidos a Moraes é inaceitável e promete reação. De novo, vamos ver qual vai ser a reação desse pessoal. Fazer uma reação de que, ai, pronto, vamos iniciar um processo para avaliar aqui, para estudar, não sei o que lá, e pronto. E deixa para lá. Dizer que está reagindo é uma coisa, reação, espera-se que vá haver alguma reação, mas uma reação cosmética, para dizer que não somos submissos e coisa e tal. Se for reação de verdade, a coisa briga, né? O Martin De Luca, que é o advogado do Trump, da Trump Social e da Rumble, né, contra o Alexandre de Moraes, né? Se a reação da AGU for tão forte e proativa como eles prometeram aparecer lá na Flórida para defender o caso do Alexandre de Moraes, nós vamos esperar muito tempo. Já fazem 7 meses que a AGU prometeu defender Alexandre de Moraes no caso federal contra ele e eles ainda não apareceram lá na Justiça da Flórida, né? Ou seja, o que está dizendo aqui é que a AGU falar, você não se escreve o que ela fala, né? E é o que acontece de fato no final das contas. Olha só, naquela ordem que o Trump assinou também, ele já colocou condições para, caso o Brasil retalie, o que vai acontecer, né? Então, ele fala em determinado momento aqui, ó, caso o governo do Brasil tome medidas significativas para lidar com a emergência nacional declarada nessa ordem e se alinhe suficientemente com os Estados Unidos em questões de segurança nacional, economia, política externa descritas, poderei modificar ainda mais essa ordem. Então, ou seja, ele diz que se o Brasil obedecer, se o Brasil né, voltar atrás na questão das redes sociais da ação contra o Bolsonaro, ele pode voltar atrás. Mas no documento diz que caso o governo brasileiro retalie com mais tarifas ou outras sanções equivalentes, que o presidente já está autorizado a aumentar mais ainda as tarifas dos produtos brasileiros e incluir outros produtos na lista de produtos tarifados, né?
Então, ou seja, o recado é muito claro. Vai no caminho certo que dá tudo certo no final. Vai no caminho errado e vai dar problema. Parece que apesar do cara lá do AGU tá latino pra caramba aqui, o Lula já percebeu a coisa. Ele falou hoje que sem soberania o Brasil não existiria, não sei o que lá, não sei o que lá, mas que por hora o Brasil não vai retaliar, vai estudar o caso. Ou seja, estão indo no caminho certo. Eu acho que ele tem que ir pelo caminho certo mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer disso daqui, aguardando os próximos passos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.